Antigo livro, um texto com vários milênios de idade, contendo instruções vitais sobre o universo, como manipular energia e todo o processo de manifestação. O que você pensa? Essa incrível descoberta seria compartilhada com pessoas ao redor do mundo ou mantida em segredo? Infelizmente, algo tão poderoso nunca seria compartilhado. Isso foi o que aconteceu com o Evangelho Perdido de Tomé. Nos próximos minutos, você ouvirá uma sabedoria profunda, algumas frases que mudarão radicalmente a sua vida. Preste atenção, porque esse conhecimento sagrado, muito importante, não foi incluído na Bíblia por questões de controle, ou vamos dizer, na Bíblia convencional. O Evangelho Perdido de Tomé é visto como muito poderoso porque as pessoas acreditam que ele contém as palavras reais que Jesus usou para ensinar aos outros como trabalhar com forças invisíveis, como emoções humanas, sentimentos e energia, em várias tradições antigas, seja budista, hindu ou cristã primitiva. Há uma mensagem compartilhada, existe um campo de energia e possuímos os meios para nos comunicar com ele. Esta é uma página real do Evangelho de Tomé. Então sabemos que o Evangelho Antigo realmente existia. O Evangelho de Tomé é uma coleção não canônica de 114 ditos atribuídos a Jesus. É conhecido como um texto apócrifo, o que significa que é um trabalho que possui alguma autoridade, mas não foi incluído no Novo Testamento. Os ditos são estruturados como citações diretas de Jesus, de alguma forma semelhante ao livro de Provérbios da Bíblia. Diferentemente dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não contém narrativas da vida de Jesus, sua morte ou sua ressurreição. Em vez disso, ele se concentra em seus ensinamentos, muitos dos quais são apresentados como sabedoria esotérica ou secreta. O Evangelho de Tomé foi descoberto perto de Nag Hammadi, no Egito, em dezembro de 45, junto com um grupo de livros conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi. Esses textos estavam escondidos em uma jarra e enterrados no chão, na base de um penhasco conhecido como Jabal al-Tarf. Os estudiosos suspeitam que eles foram enterrados para serem guardados em segurança por monges do mosteiro de São Pomos, quando a posse de tais textos se tornou politicamente perigosa devido à emergente doutrina cristã ortodoxa. Os manuscritos originais são escritos em copta, mas acredita-se que o texto tenha sido traduzido de uma versão grega anterior. A datação do Evangelho de Tomé é motivo de debate entre estudiosos, mas o consenso é que a versão copta encontrada em Nag Hammadi data aproximadamente do século IV depois de Cristo, mas alguns dos ditos dentro dele podem ser muito mais antigos, com estudiosos e historiadores estimando que os textos gregos originais provavelmente foram compostos em algum momento do século II depois de Cristo. Isso tornaria os ditos de Jesus, conforme registrados no Evangelho de Tomé, a alguns dos escritos cristãos mais antigos. Os ditos muitas vezes soam simples, mas possuem camadas de significado. Por exemplo, quando diz: aquele que busca não deve parar de buscar até encontrar, está encorajando uma busca persistente por entendimento. Considere a frase, o reino está dentro de você e está fora de você, que sugere uma perspectiva dual, instando você a buscar a verdade dentro de si, ao mesmo tempo em que reconhece que o mundo externo reflete a realidade interna. É como dizer que um espelho reflete sua imagem, mas a imagem que você vê depende de como você se vê. No ditado, se dois fizerem as pazes em uma única casa, dirão à montanha, mova-se, e ela se moverá. Oferece uma alegoria para o poder da unidade. Não se trata de mover literalmente montanhas, mas da ideia de que a harmonia pode superar grandes obstáculos. O ditado, as imagens são visíveis para as pessoas, mas a luz dentro delas está escondida, implica que há uma essência invisível em todas as coisas, como a eletricidade é invisível, mas faz uma lâmpada brilhar. O Evangelho usa a imagem de um grão de mostarda para ilustrar como algo muito pequeno pode crescer para se tornar algo muito grande, indicando que uma pequena quantidade de fé ou sabedoria pode se expandir consideravelmente. Outro ditado profundo: se torne passageiro. Lembre-se de que você está apenas de passagem por este mundo. Tudo é impermanente e em constante transformação. Não se apegue, sinta o fluxo da mudança. No budismo, a causa raiz do sofrimento é o apego. Então talvez não se trate tanto de criar desapego, mas de prevenir o apego. O corpo e o mundo passam. O que persevera são os nossos esforços espirituais ou a falta deles. Isso é verdadeiramente imortal.
Assim como um viajante que aprecia a paisagem, mas continua seguindo em frente. O Evangelho oculto de Tomé fala de encontrar o que está escondido à vista de todos, como reconhecer que um pedaço de carvão pode conter um diamante. É um chamado para explorar além da superfície, para buscar as verdades mais profundas que não são imediatamente evidentes. Cada ditado desafia o leitor a interpretar a sabedoria sagrada e aplicar em sua vida, como uma chave que só se encaixa em uma fechadura. O objetivo do Evangelho não é fornecer respostas, mas provocar o pensamento, a reflexão e a exploração interior. Seu propósito é guiar o indivíduo para uma compreensão pessoal, em vez de ditar uma verdade universal. Os ditados não são finais, mas começos. Não são conclusões, mas convites para embarcar em uma jornada de descoberta. Continuando com a exploração do Evangelho oculto de Tomé, os ditados frequentemente refletem sobre o conhecimento e a ignorância. Por exemplo, o texto sugere que o que você não sabe pode realmente ter um grande efeito sobre você, comparando a ignorância ao sono, onde alguém não está ciente de seu próprio estado. O Evangelho postula que o verdadeiro conhecimento é acordar desse sono. Os ditados também abordam o paradoxal, como quando diz que, quando você fizer dos dois um, você se tornará filhos dos homens. Isso pode ser interpretado como um apelo para reconciliar opostos dentro de si, possivelmente sugerindo um equilíbrio entre o material e o espiritual, ou o racional e o emocional. Além disso, o texto encoraja a olhar além das aparências, implicando que a verdadeira compreensão vem de ver com mais do que apenas os olhos. É como dizer que a essência de uma árvore não está apenas em sua casca e folhas, mas também na vida que ela oferece ao mundo, na sombra que proporciona e no ar que purifica. O conceito de riqueza interior também é um tema presente, com ditados como: o reino é como um mercador que tinha uma consignação de mercadorias e que descobriu uma pérola. Essa alegoria sugere que descobrir o reino interior é semelhante a encontrar uma pérola de grande valor, reconhecendo a natureza preciosa da descoberta espiritual interna. Alguns ditados no Evangelho podem parecer confusos, como quando Jesus diz: bem-aventurado é o leão que o homem comerá, de modo que o leão se tornará homem, e maldito é o homem que o leão comerá, e o leão se tornará homem. Isso pode ser uma forma enigmática de expressar que assimilar e superar os instintos animalescos pode levar à iluminação, enquanto ser dominado por eles pode resultar na perda da humanidade. O texto também apresenta a ideia de uma mensagem oculta que não é imediatamente compreendida, mas é revelada àqueles que persistem. É semelhante ao processo de descascar uma cebola camada por camada para chegar ao núcleo. À medida que cada camada de entendimento é removida, uma verdade mais clara é revelada. Outro ditado diz: se trouxer o que está dentro de você, o que trouxer salvará você. Se não trouxer o que está dentro de você, o que não trouxer destruirá você. Isso fala da necessidade de expressar o potencial ou a verdade interior, e quando expressa pode levar à salvação. É crucial para a salvação pessoal ou bem-estar. É como dizer que se você mantiver tudo dentro de si como uma garrafa sob pressão, eventualmente explodirá. Pode levar à destruição. O texto também diz: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu, a maior. Ele deixou as 99 e procurou a única até encontrá-la. Esse ditado enfatiza a importância de cada indivíduo aos olhos do divino, ou pode ser visto como uma metáfora para a busca de uma única verdade que completa a compreensão. Há também um ditado que diz: eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou tudo. De mim tudo surgiu e para mim tudo chegou. Divida um pedaço de madeira e eu estou lá. Levante uma pedra e você me encontrará lá. Isso é uma maneira poética de expressar a onipresença do divino, sugerindo que o sagrado pode ser encontrado em todos os aspectos da vida e existência, não apenas em templos ou lugares sagrados. Considere a noção de que se um cego guia outro cego, ambos cairão em um buraco. Isso não é um aviso contra os cegos fisicamente, mas uma metáfora para os espiritualmente inconscientes, que lideram outros que também estão inconscientes, resultando em queda mútua. Há uma frase comovente que diz: nenhum profeta é aceito em sua própria aldeia, nenhum médico cura aqueles que o conhecem.
Este ditado reflete a tendência humana de negligenciar a sabedoria daqueles mais próximos de nós, muitas vezes buscando a verdade e a cura de longe. Outro ditado diz: uma videira ressequida foi plantada fora do Pai, mas sendo insalubre será arrancada pela raiz e destruída. Isso sugere que ensinamentos ou crenças que não têm origem em uma fonte verdadeira não resistirão. O texto também aconselha a estar atento aos estudiosos que andam na lei, que gostam de usar roupas esplêndidas e adoram saudações nos mercados. Aqui, adverte-se contra aqueles que usam seu conhecimento ou posição para a glória pessoal, em vez de iluminar os outros. O texto também afirma que uma pessoa dos velhos tempos não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias sobre o lugar da vida, e essa pessoa viverá. Isso implica que a sabedoria não é uma questão de idade, e que às vezes as ideias mais puras vêm dos mais jovens entre nós. Há um ditado que diz: dê ao imperador o que é do imperador, dê a Deus o que é de Deus e me dê o que é meu. Aqui, faz-se uma distinção entre os reinos material e espiritual, sugerindo um equilíbrio nas obrigações. Outra instrução diz: quem tem algo em mãos receberá mais, e quem não tem nada será privado até do pouco que tem. Isso pode ser sobre a mentalidade de abundância versus a mentalidade de escassez, onde a mentalidade influencia o resultado. O Evangelho também diz: quem encontrar o mundo e ficar rico, deixe-o renunciar ao mundo. Isso não se trata apenas da riqueza, mas sobre a compreensão de que o sucesso material não equivale a uma verdadeira realização. Fala sobre a autoconsciência. Se você se conhece, então será conhecido, e você entenderá que é filho do Pai vivo. Isso sugere que o autoconhecimento leva a uma compreensão mais profunda de sua linhagem espiritual. Considere a frase: os céus se enrolarão diante de você e a terra, e quem vive do ser vivo não verá a morte. Isso não se trata de imortalidade física, mas fala de um estado de iluminação no qual se transcende o medo da morte. Bem-aventurados são os solitários e eleitos, pois encontrarão o reino, pois são dele e a ele retornarão. Isso sugere a ideia de que aqueles que são introspectivos e escolhidos descobrirão uma conexão mais profunda com o reino espiritual, indicando uma origem e destino além do mundo físico. O texto também diz que o reino é como um homem que tinha um tesouro escondido em seu campo, sem saber. Isso é uma metáfora para o potencial ou sabedoria não reconhecida que reside dentro de cada pessoa, esperando ser descoberta como um tesouro enterrado e esquecido. Diz que a pessoa que chegou a conhecer o mundo encontrou um cadáver, e a pessoa que encontrou o cadáver do mundo não é digna. Isso pode ser interpretado como uma realização de que o conhecimento mundano é sem vida em comparação com a iluminação espiritual, que eleva uma pessoa além dos valores terrenos. O Evangelho afirma: quem não odeia pai e mãe como eu, não pode ser meu discípulo, e quem não ama pai e mãe como eu não pode ser meu discípulo. Essa declaração paradoxal pode não ser sobre ódio literal, mas sobre priorizar o caminho espiritual sobre os vínculos familiares. Além disso, afirma que as imagens são visíveis para as pessoas, mas a luz dentro delas está oculta na imagem do Pai. Isso sugere que, embora possamos perceber representações físicas, a verdadeira essência ou centelha divina interior está oculta e requer uma compreensão mais profunda para ser discernida. Também menciona: quando você vê sua semelhança, você se alegra, mas quando você vê suas imagens que vieram à existência antes de você, que nem morrem nem se manifestam, quanto você terá que suportar? Isso parece indicar que reconhecer a semelhança física transitória traz alegria, mas confrontar o aspecto eterno do ser, que é mais difícil de compreender, traz um desafio muito maior. Outra afirmação diz: revelo meus mistérios àqueles que são dignos dos meus mistérios. Isso implica que as verdades espirituais não são para todos, mas reservadas para aqueles que se prepararam para recebê-las e entendê-las.
O texto também coloca: se disserem a você de onde você veio, diga-lhes que viemos da luz, do lugar onde a luz surgiu por vontade própria, estabeleceu-se e manifestou-se através da sua imagem. Isso pode se referir a reivindicar uma origem divina, reconhecendo a si mesmo como produto de uma luz primordial que existe por si mesma. Por fim, menciona: um homem disse a Jesus: diga aos meus irmãos que dividam comigo os bens de meu pai. Ele lhe disse: ó homem, quem me fez um divisor? Ele voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes: não sou um divisor, sou. Isso reforça a ideia de que devemos aspirar à unidade e não à divisão. É preciso buscar a compreensão maior e o amor absoluto, assim como Jesus propagou nesses ensinamentos. Em última análise, o Evangelho de Tomé nos lembra da riqueza e diversidade dos ensinamentos de Jesus e da importância de uma busca espiritual contínua e pessoal. Ele nos convida a olhar para dentro, a questionar e a explorar, e a descobrir a sabedoria atemporal que pode nos guiar em nossa jornada espiritual. Nesse sentido, o Evangelho de Tomé permanece como uma luz brilhante, iluminando o caminho para aqueles que buscam a verdade e a compreensão mais profundas, além das próprias divisões muitas vezes criadas por instituições religiosas. Grato por chegar até aqui.